Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Estamos começando mais um SantaCast Podcast. Seja bem-vindo! Muito bem, o nosso convidado de hoje nasceu em São Paulo, capital, no bairro do Ipiranga. Na infância, estudou em escolas públicas. Trabalhou em empresas como Editora Abril, Departamento Disney, o Estúdio Eli Barbosa, a TV Record e SBT, sempre no segmento do entretenimento. Hoje é radialista na Massa FM e trabalha no programa do Ratinho. Pai de duas filhas, Júlia de 21 anos e Rebeca de 16 anos. Mas tem um outro filho aí, um ratinho pra lá de especial. Você já deve imaginar de quem que eu estou falando. Casado com a Paula Roel há mais de 23 anos, é pastor e leva o evangelho para todas as igrejas e comunidades do país com muita leveza e alegria. Vem de uma família de pastores da Assembleia de Deus, tendo nascido num lar cristão. Apesar disso, foi filho de um pai alcoólatra, perdendo-o logo na infância. Teve uma cura sobrenatural aos 16 anos, o que o levou a um outro entendimento da espiritualidade e comunhão com Deus. Foi missionário aos 17 anos, numa comunidade em Mauá, ficando lá por 3 anos, desenvolvendo um trabalho de evangelismo e discipulado. No SBT, passou por programas como Cacetadas com a Ellen Ganzaroli e o Babu. Também atuou no Domingo Legal, A Praça é Nossa e o Bozo. Atualmente, estuda confeitaria. Bom, o currículo desse cara é gigantesco. Nós vamos precisar de pelo menos um outro podcast inteiro aqui para falar dele. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, Eduardo Mascarenhas e Xaropinho, seja bem-vindo. Que alegria poder estar aqui, meu amigo. Né, Xaropinho? Beleza, vai começar o programa do Ratinho. Não é Ratinho, é Juninho. É o Juninho. Juninho, é parecido, né, Xaropinho? Juninho lá do SBT trabalha com a gente. O Juninho é o irmão nosso lá do SBT. Que bonitinho. É Tchucu-tchucu, rapaz, palmo desse tamanho, fazer tchucu-tchucu, palmo desse tamanho. Beleza, tamo junto, Juninho. Seja bem-vindo, é uma alegria ter você e o papai Edu aqui com a gente. A gente não tem o que fazer. Fazer o quê, rapaz? A gente veio aqui atender um pedido com carinho, né? Tô feliz de estar aqui. Tamo felizes. Isso, entendeu? Precisa de DNA, fala comigo, seus ouvintes também. Ninguém precisa de DNA, não, senhor. Ah, não? Não, tá tudo certo. Tudo em paz e fica quietinho, tá bom? Tá quietinho aqui. Olha, aqui é um lugar sagrado, tá? Sagrado. Aqui é um podcast que a gente fala das coisas do céu. Do céu. É. E Deus tá aqui. Deus tá aqui. Deus, Papai do céu tá aqui. Tá aqui, Tá tá aqui. em todo lugar. Meu Deus, eu tô lascado. Não tá lascado, não. Tá tudo certo. Onde Deus tá, a gente tem alegria e paz, entendeu? E reverência. Reverência. Isso. Tá bom? Então vamos lá. Pode falar, Juninho. Desculpa, o Tom Xaropinho. Que alegria, sejam bem-vindos mais uma vez, Edu. Obrigado Obrigado, meu por amigo. ter aceitado o convite, por ter Que dito isso, sim prazer, né? para Uma nós. honra. Só não vim antes porque não é perto de casa, né? Eu moro do outro lado de São Paulo, mas eu quero sempre que você precisar que eu esteja aqui, eu quero estar aqui presente. Obrigado mesmo. Deus abençoe cada vez Amém. mais, viu? Edu, queria começar esse podcast fazendo a seguinte pergunta para você. Como que é ser missionário? Posso tirar o xaropinho? Claro, fica à vontade. Você vai sair, xaropinho. Eu nem falei. Volta já, Daqui a pouco Xaropinho. você volta. Ó, tem um chocolate desse aqui Olha esperando você só, ali, tá bom? Juninho, eu descobri que eu sou igual o pneu. Ah, é? É, Por quê? quanto mais eu trabalho, mais liso eu fico. Todo mundo é assim, A gente xaropinho. joga no mesmo time. Mas, Edu, Ai, meu Deus do céu. como que é ser missionário levando a palavra de Deus nos dias atuais? Então, ser missionário, cara, é como dizer assim, né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, né? Não é uma coisa assim que a gente acorda um dia e decide, vou ser missionário, entendeu? Eu me sinto assim, de alguma forma eu me sinto
incomodado, não sei se incomodado é a palavra, mas talvez despertado, provocado, Uhum. sabe, por Deus, pelo Espírito Santo, me sinto provocado, sabe, a falar da palavra dele, a falar do amor dele, e se eu não falar, parece que tem alguma coisa errada na minha vida. Você está entendendo? É uma coisa assim, que beira. A palavra de Deus fala assim que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque elas se discernem espiritualmente. Verdade. Quem está de fora e vai ouvir isso vai falar: esse cara é neurótico. Não, não é verdade? Sim, Esse cara sem é neurótico, dúvida. esse cara, entendeu? A casinha não fecha aí com ele. Aham. Mas eu tenho essa necessidade essa necessidade, esse prazer, né? Porque ao mesmo tempo que é uma necessidade, eu não consigo ficar em casa com essa informação preciosa Uhum. de que Deus está próximo, né? Sim. Entendeu? E a gente pode abrir o coração e receber algo da parte do Senhor, né? Então eu não consigo ficar em casa com essa informação e sabendo que tem pessoas que precisam ouvir uma palavra, né? Então ser missionário, eu acho que é se render. Uhum. É se render a esse impulso, né? Que quem é missionário, quem está no Evangelho, vive isso. Acho que você vive isso. Quando você se rende e fala assim para Deus: tá bom, vai, eu vou lá fazer, porque você não aguenta ficar sem fazer. Sim, com certeza. Parece que algo que nos incomoda, né? Incomoda, exatamente, entendeu? Então, ser missionário, então assim, não é uma coisa que a gente fala: eu vou lá pregar porque eu falo bem. Não tem nada a ver, cara. Eu vou lá porque talvez eu nem pregue, mas talvez eu dê um abraço. Uhum. Você entendeu? Talvez eu nem fale nada, mas talvez alguém vá rir com xaropinho, entendeu? Então vai quebrar o gelo, vou conseguir quebrar um protocolo no sentido de entrar no universo de uma pessoa, de um grupo, entendeu? E trazer um pouco de leveza, né? Uhum. Nesses tempos. Então acho que ser missionário tá muito ligado a isso, assim, de você trazer essa leveza, né? Jesus fala assim: minha paz vos dou não como o mundo a dá, né? Então essa experiência de experimentar uma paz que não tem origem, né, em dinheiro, que não tem origem em trabalho, que não tem origem humana, né, que tem origem assim numa coisa que do transcendente, foge totalmente de tudo aquilo que a gente compreende, né, que a gente, Exato. né, e eu vejo essa paz assim muito em algumas pessoas assim. Eu visito alguns hospitais e às vezes eu vejo uma pessoa assim no leito, né? Uhum. E ela já está perto de partir e a pessoa está cheia de Deus ali, né? E ela cheia de Deus e em paz, né? Próximo de partir em paz e tranquilo. Como é que você explica essa tranquilidade, Juninho? Né? No leito de No morte leito ainda, de né? morte, sabendo. Ó, Sim. que o médico falou que daqui a pouco, qualquer momento vai, não sei o quê. E você: não, eu tô bem, tô em paz, tô feliz. Como assim, né? Como assim? Então é isso, cara, é essa paz, né? Essa tranquilidade, essa experiência de você saber que não termina aqui, né? Uhum. Né? Então eu não sei, cara, eu não sei se eu respondi sua pergunta. Não, claro. Nossa, demais, demais. Mas é isso. Então, assim, quando eu tive, que você leu aí, que eu tive uma cura sobrenatural, de fato eu tive. Que legal. E isso foi meio que uma tijolada no meu cérebro, assim, sabe? Uhum. Então você está vivendo com as suas preocupações de adolescente, passar de ano, terminar o 2º grau, namoradinha, ser aceito pelos grupos, não sei o quê. De repente fiquei mal, fiquei doente, fiquei de cama, fiquei meses em cima de uma cama. E os médicos fizeram um diagnóstico, deu diverticulite, meu diagnóstico. Caramba. E o que eu vou falar aqui: não faço isso em casa, não repito, isso é minha história. Eu rasguei o papel da operação. Falei: não vou operar, se Deus existe, vai me curar. Caramba. Entendeu? E eu fui piorando, mas num dia eu amanheci, levantei como se nada tivesse acontecido, sem dor, sem nada, e saí, fui pro centro de São Paulo, fui ver minha mãe na Camisaria Colombo, na Praça Patriarca. Quando eu cheguei lá, minha mãe: o que você está fazendo aqui? Quando ela falou para mim: o que você está fazendo aqui? Foi aí que eu lembrei que eu tinha estado doente durante meses em cima de uma cama, Caramba. sem andar. Aí caiu a ficha. Quando caiu a ficha, eu gritei: uau! Uau! Para o mundo, velho! Glorificou na hora. Para o mundo, velho! Para. Aí foi que eu senti um arrepio, um calor, uma coisa assim tremenda. Eu fiquei alucinado. Meu cérebro virou de cabeça para baixo. A partir daquele momento, eu falei: eu preciso mergulhar em Deus. Eu não quero ter essa experiência com Deus que todo mundo tem, de ir na igreja, ficar sentado, não sei o quê. Eu quero mergulhar, velho. Eu provei, eu percebi que, sabe, ele me alcançou de alguma forma, me tocou. Ir para águas mais profundas. Exatamente. Jesus me tocou, velho, entendeu?
sai de perto, nada mais me satisfaz se não tiver a permanência desse toque na minha vida. Eu não vou me satisfazer com nada. Porque nada mais fazia sentido a partir do momento desse toque, que foi uma coisa que revolucionou. Num dia eu não andava, Julinho. Não andava, estava em cima da cama, emagrecendo 4 quilos por semana, você tá entendendo? Brigando com Deus, xingando todo mundo, brigando com mãe, com pai, com todo mundo. No outro dia eu estava de pé andando na rua. Você tá entendendo? Como se nada tivesse acontecido. Só que eu lembrei que quando eu estava próximo de dormir, eu ouvi uma voz, e a voz falou para mim, você está curado. Entendeu? Uau. E aí eu fiquei louco. Foi por isso que eu fui pra favela, pô, pra ser missionário com 17 anos, porque eu tinha necessidade de gritar pro mundo. Deus é real, gente, vocês não estão entendendo. Entendeu? Então, Que até quando eu bênção. falo disso, não dá pra falar disso assim, como se... Não dá pra falar disso sem o entusiasmo que eu Sim, vivi claro, na época. porque realmente é algo sobrenatural, Não, né? Uma tijolada. Que muitos não entendem, mas nós entendemos, né? Cara, não tem como falar, entendeu? É uma coisa, não dá pra falar, entendeu? É só quem viveu, quem teve um toque vai entender o que eu tô falando. Então, até que a premissa do evangelho é que o transcendente se revela pra gente, né? Exato. Não é a gente que se apaixona, assim, eu achei tão legal a igreja, não é isso. Né? Não é aquele romantismo Não que a é galera romantismo, desenha, né? E não é uma coisa que parte da gente, é Deus que chega e blum, abre assim em algum momento. Exatamente. Você vê alguma coisa e você fala, uau, entendeu? Parou, velho, entendeu? Então, foi isso. De alguma forma, o transcendente se abriu, a gente percebeu, viu, entendeu? Houve esse toque e eu fiquei louco, tô louco até hoje. Tô melhor hoje. Tô melhor. Tá mais calmo um Tô pouquinho. mais calmo, nessa época eu fiquei louco, cara. Fiquei louco, Juninho. Pra você ter uma ideia, eu ia pras praças gritar que Deus era real. Caramba. Eu fiquei louco. Eu saí da casinha, assim, sabe? Eu perdi o controle. Você entendeu? Eu não conseguia, assim, sabe? Eu olhar para as pessoas e não conseguia entender o que as pessoas falam. Para mim, eu estava pensando em Deus e o que eu posso fazer, e o que Deus vai fazer comigo, não sei o quê. Eu fiquei completamente alucinado, assim, sabe? Então, até que eu fui morar numa favela, entendeu? Eu saí da minha casa com um sobrado gostoso, sobrado ali, classe média baixa, entendeu? Minha mãe Sim. sempre trabalhou e supriu a gente e tal, mas eu tinha necessidade de sair de lá, fui morar numa comunidade, entendeu? Sim. Tamanho era o desespero de querer estar no meio de gente, abraçar gente, falar de gente que Deus está aí, entendeu? Que é uma obra de misericórdia, né? Se aproximar das pessoas, né? A primeira necessidade que eu tive foi essa, de estar junto com as pessoas. Que legal, Edu. Estar junto com as pessoas. Edu, e para você que vem de uma família de pastores, né? Da Assembleia de Deus, nasceu nesse lar cristão, teve essa experiência maravilhosa, né? Esse encontro com Deus, né? Digamos assim. Como que é lidar com os desafios de viver uma vida cristã num ambiente secularizado, ou digamos mundano, vamos dizer assim, Sim. né? Como o mundo da TV. É possível evangelizar, falar de Deus nesses lugares para as pessoas? Juninho, que pergunta, cara. Nossa, sofri muito lá dentro porque eu tive que viver um processo transcultural sem curso, né? Então não fiz curso transcultural para poder, e nem missionário para poder estar na televisão. Eu tive que me adaptar lá dentro às realidades. Tive muitos conflitos internos, né? De estar lá, de estar naquele ambiente, de fazer piadinhas que eu não queria fazer, de ver coisas que eu não queria ver, participar de situações que eu não queria participar, mas eu estava lá. E estava lá por uma questão de sobrevivência mesmo, entendeu? Se eu não trabalhasse, eu não comia, né? Então não tinha essa opção assim de, não vou estar aqui, então eu vou sair. Hoje eu vejo muita gente falando assim, não, para mim não serve, entendeu? Não tem essa para mim. Ou eu me viro ou eu não almoço. Sim, né? sim. Então, eu diria assim que Deus foi bom comigo lá dentro, sabe? Eu diria que Deus me guardou, eu diria que Deus guardou minhas emoções e eu já tentei falar de Deus lá dentro algumas vezes para as pessoas, né? Eu deixo aberto esse caminho para as pessoas virem até a mim para pedir uma oração, um conselho, um abraço, qualquer coisa. Né? Até porque as pessoas sabem do teu trabalho missionário. Sabe. Da tua caminhada, da tua história. As pessoas vêm de mim. Uhum. Todo mundo, desde apresentadores até faxineiros. Jura?
Eles vêm em mim e pedem conselhos, pedem abraço, pedem que ore, pede às vezes só a minha presença ali e tal, no momento agudo, entendeu? Então, mas isso foi sendo construído. Então, ao longo desses, o que você leu aí já passou 3 anos desse release. Minha filha já tô com 51 anos, minha filha já está com 23, mora na Itália, lá e tal mais. Então, o Uau. que acontece? Eu percebi o seguinte, que lá dentro do SBT eu sou funcionário e funcionário tem que funcionar. Uhum. E lá dentro não é lugar da gente pregar a palavra, mas isso não impede a palavra de estar lá dentro. Exato. Existe uma forma de você levar a palavra sem ter que falar, que é sendo a própria palavra, sendo o evangelho, né? Vivendo Então, a verdade, né? vivendo a verdade. Quando você deixa o evangelho entrar na sua vida a ponto de você pensar evangelho, entendeu? Você pensa a partir do evangelho, sua hermenêutica de vida é do evangelho, Uhum. você sai daquela neurose de ter que ficar falando pelos cotovelos. Ficar assim, tem que pegar, Sim. tem que não sei o quê. Até porque esse é o melhor testemunho, né? Quando a gente vive aquilo que a gente prega, naturalmente as pregação, pessoas observam isso, A né? pregação vira testemunho. Exatamente. Aí o testemunho vira pregação. Uhum. E é isso que você está falando. Então, lá dentro, o que pregou ao longo desse tempo todo foi a postura que eu tive lá dentro. Você está entendendo? De não me misturar com nada, de não me envolver com nada, de entrar mudo, sair calado, fazer meu trabalho, ir embora, não sei o quê. Por que você não vai? Por que você não faz? Por que você não pega? Por que você não envolve? Porque os meus valores são outros, o que me alegra é outra coisa, não é o que te alegra não é o que me alegra, sabe, o que não tenho ambição nenhuma de crescer aqui dentro, porque eu quero ir, porque eu vou sair, porque eu vou fazer esquema, não tem esquema nenhum, você tá entendendo? E Deus me basta. Que legal. Deus me basta. Então, isso fez com que eu ficasse 27 anos lá dentro, 26, 27 anos lá dentro. E até hoje a postura é a mesma. Mas Deus foi bom comigo, Juninho. Deus me guardou, sabe, de diversas situações. Eu também fui aconselhado, entendeu? O pessoal vendo minha postura assim. Você vai na festa do Zé? Eu fui convidado, acho que eu vou. Aí eu, não vai não, que, cara, você não vai, você é de cara de Deus, você não vai gostar do que tu... Então, obrigado por ter avisado. Tem essa preocupação entre os colegas. Então, obrigado por ter avisado. Então, eu não vou. legal. Porque, de fato, eu não quero ver coisas que Sim. vai na contramão Bom da minha senso, né? fé. Você entendeu e tal? Então, eu... Muito assim, você entendeu? Isso aqui não vou, isso aqui... Aquele cara lá, o cara tóxico, não posso estar muito perto dele, entendeu? Porque ele... Entendeu? Agora, se ele quiser se aproximar de mim, vai ser muito bem-vindo. Mas eu lá não vou. Entendeu? Determinadas conversas não entram e tal. Então eu fui, sabe, Matrix, cara, que o pessoal tá dando tiro no Neo e o Neo. Entendeu? Sei. Sabe? É meio que aquilo lá, a gente vai se desviando e vai. Sabe? E eu pedi muitas vezes para Deus me tirar de lá. Jura? Mas muitas vezes. Muitas vezes eu cheguei a pedir a conta pro Ratinho. Caramba. Algumas vezes. Falava, cara, me manda embora, não sei o quê. Me tira daqui, eu vou sair, não sei o quê. E eu pedi, acho que umas 5 vezes eu pedi para sair. Uau. E nenhuma das vezes ele deixou sair. Entendeu? Ele falou assim, se você quiser ir embora, você vai pro problema seu, mas eu nunca vou te mandar embora. Entendeu? Isso aqui vai estar aberto para você sempre, não sei o quê. Tanto é que esses dias aí no programa da Patrícia, ele deu alguns depoimentos a meu favor, assim, que me impactaram, né? Porque a gente vai sendo quem a gente é e a gente não tem noção exatamente do efeito que a gente está causando, né? Sim, sim. Até porque a gente não está lá para causar efeito. Estou lá para trabalhar. Claro. Se você se impactou, tudo de bom que você vê em mim é Deus. E tudo de ruim sou eu mesmo. É por aí. Então, se você se impactou, não é porque eu tenho nenhuma coisa especial, é porque eu sou isso mesmo. Você Sim. tá entendendo? Então, mas hoje em dia, Júnior, a gente vive uma situação assim em que a bondade ela nos espanta. Né? A Exato. ponto de você achar uma carteira com grana hoje e você pegar a carteira assim e você ver o nome do cara, fulano de tal, o celular tá aqui, eu vou ligar para ele, tem dinheiro dentro da carteira. Você, eu achei tua carteira aqui, cara, tem aqui R$600 aqui, entendeu? Ah, como é que eu posso te entregar? O cara do outro lado vai ficar assim, meu Deus, o milagre! O milagre! Ele não Você é o louco, né? Você é o louco! Mas você tá fazendo uma coisa que para mim é o normal. Exato. Não tem milagre nenhum nisso. Mas a sociedade está tão corrompida que aquilo que é o normal passou a ser um milagre. Torna-se extraordinário, né? Virou extraordinário. É. E o normal é o mal. Entendeu?
Ó, achei tua carteira aqui, não tem nada, entendeu? Só tem aqui seu RG, aqui, entendeu? Nem carteira tem, só tem, achei seu RG, entendeu? Aí o cara já esperava. Ah, não, beleza, então, obrigado, vou pegar o RG. Então, é o que ele esperaria. Entendeu? Então, o mal passou a ser o normal, né? Exatamente. Entendeu? Então, tanto é que a mídia fala sobre roubos e não sei o quê e tal, com uma naturalidade, com uma normalidade, entendeu? E que todo mundo é vítima hoje em dia, entendeu? Exato. E todo mundo tem o direito de roubar, né? Roubou Sim. porque, entendeu? Afinal Tem de um, contas, tem é um filho padre de amigo Deus, né? meu que ele costuma dizer assim que existem situações que são comuns. O que nós não podemos é fazer que uma situação comum, corriqueira, se torne normal, né? E é o que a sociedade está fazendo, né? É. Com aquilo que é ruim, a sociedade está normalizando, né? Normalizou. Às vezes até normaliza quase a nível de regra, Exatamente. né? Então é um momento muito difícil, muito chato, assim, né? Edu, e assim, um pouquinho em cima disso, a gente conhece a relação do Ratinho com o Xaropinho, né, com base naquilo que a gente vê na TV, mas como que é o relacionamento do Carlos Massa com o Eduardo Mascarenhas? Olha, é de um profundo respeito, você tá entendendo? E por mais que eu tenha liberdade com o Ratinho, né? Liberdade de ficar na casa dele, de ir para casa de tomar café, almoçar, de ficar lá, legal. entendeu? Não usufruo disso, você tá entendendo? Não gosto de pegar o prestígio que eu tenho, tanto no SBT como com o Ratinho, né? E então eu não uso isso, você tá entendendo? Não é uma coisa assim que eu fico, hoje eu vou tomar café com o Ratinho, hoje eu vou jantar com o Ratinho, ou com o Ratinho, ou com algum cantor famoso, ou com alguém, ou com algum outro apresentador. Cara, eu acho assim, o Ratinho é um amigo que me deu oportunidade, me dá oportunidade, entendeu? E eu tenho um profundo respeito por ele e deixo ele, procuro preservar ele dentro do universo de vida dele, entendeu? Porque às vezes, Juninho, a presença de gente igual a gente acaba, às vezes, até atrapalhando o ambiente, entendeu? Sabe? Tá aquela bagunça lá de tomar, a pessoa tocando um forró, não sei o quê, tomando uma pinga, não sei o quê. Você tá lá, o pessoal fica até meio assim, o pastor. tá aí, o padre tá aí, sabe um negócio assim? Entendeu? Vamos pegar leve aí, não sei o quê. O cara quer contar uma piada. Perde a naturalidade do Perde a ambiente, naturalidade. né? Então eu procuro até ficar um pouco ausente, assim, um pouco mais para trás dessa situação toda, para ele viver a vida dele, as coisas dele e tudo mais. Né? Mas assim, é de muito respeito e muito carinho. Então, o depoimento que ele deu a meu favor aí, se você puder até colocar, acho interessante colocar. Vamos colocar porque assim. Ele fala, já foi pro ar o programa? Foi pro ar na Patrícia. Ele fala assim que... Ele fala, uma pessoa... uma pessoa assim que está comigo há tantos anos e diz que tem uma fé e de fato tem. Né? Diz que tem uma postura e de fato tem, né? Caramba. Então é uma pessoa muito correta, muito íntegra, né? E me surpreendeu tanto que eu não sabia nem o que falar. Eu falei, cara, eu amo você, entendeu? O pastor Eduardo está comigo há 25 anos e ele faz isso gratuitamente nas igrejas pelo Brasil afora. Olha isso, gente. Que máximo. Quando eu falo de evangélico, de homem de Deus, eu falo do Eduardo. Ele é o maior exemplo que eu conheço. Obrigado. Obrigado, Ratinho. Em todos os aspectos, todos os aspectos. O maior exemplo que eu conheço é ele. Que legal, gente. Ô, chefe, sem palavras, viu? Você sabe que eu te amo, né? Bom, cara. 25 anos juntos, nunca tivemos uma reclamação um do outro. Nunca. Legal. Nunca uma desavença, nada. Só que aí tem um outro detalhe, quando a gente fala eu amo você, é interessante falar do amor cristão. O amor cristão não é um amor necessariamente sentimentalista. Exato. Né? Ele é ágape, né? E ágape é pelo que eu tenho entendido, é uma predisposição voluntária de você ser bênção na vida do próximo, independente de quem seja, pode ser seu inimigo, se ele estiver perto, ele é o próximo, e você vai... E o objetivo do ágape é sempre ser bênção na vida dele. É um né? amor gratuito, não Amor romantizado, gratuito, não né? romantizado, não tem sentimento. Então, assim, até que é mandamento, o novo mandamento vos dou, que ameis aos Exato. outros. Então, não tem paixonite, né? É respeito, é a predisposição para poder ser útil, ser bênção, e acabou. Você está entendendo, né?
eu quero ser bênção. Atrapalhar de forma alguma eu farei. E se perceber que estou atrapalhando, me retirarei. Entendeu? Porque o amor água é um amor que se retira também. Sim, com Entendeu? certeza. Né? Então Com é por aí. Que legal, que legal. Agora, Edu, queria aproveitar e chamar o Xaropinho de volta um pouquinho para a conversa. Por quê? Por quê? Teve um podcast que você participou, que você conta sobre um episódio de evangelizar, Eita! de fazer um gesto, e aí entra esse gesto do amor ágape, né? De apoio para com a Hebe Camargo. Eita! Você pode partilhar um pouquinho com a gente como é que foi essa história? Essa história foi uma coisa que me marcou muito, porque eu tinha recém-chegado no SBT. Uhum. E eu fiz alguns programas da Hebe e esses programas deram bastante audiência. A Hebe criou um carinho absurdo pelo Xaropinho, porque quando você chegava perto daquela figura da Hebe Camargo, uma figura emblemática, assim, um dinossauro do SBT, uma coisa assim de um peso de mídia, de comunicação, uma mulher sofisticadíssima, assim, né? Trazia aquele peso. E aí todo mundo que ia falar com a Hebe, né? Hebe, linda, Hebe, aquele protocolo todo da mídia, né? Onde sempre deixando ela brilhar. E quando o Xaropinho foi falar com a Hebe, né? O Xaropinho, sabe? Hebe, eu vou casar com você, vou te pegar, você vai ver só. Entendeu? E o Xaropinho zoava, brincava com a Hebe nesse sentido de que, né? Minha gata, eu sou seu rato, não sei o que. Né? Então comecei com essa conversa assim, e a Hebe se derretia, a Hebe abraçava ele, beijava o Xaropinho e tudo mais. E aí, meu velho, fiz uns 2 programas sem audiência lá em cima, né? E a conversa entre o Xaropinho e a Hebe era muito natural. Muito de brincadeiras, muito de quinta série, assim, sabe? Coisa de quinta série mesmo. E aí, passou esses 2 programas, deu uma baita audiência. Eu tô andando pelos corredores do SBT um dia qualquer. A diretora do SBT me viu passando e falou, vem cá, Edu. Fui lá, claro, né? Pois não, falou assim, olha, eu tô com... Ela segurando o telefone, tô com um pepino aqui, porque a Hebe, ela tá mal lá na casa dela. Ela tá mal, não tá bem. E ela precisa, e ela não atende ninguém. Tô a manhã inteira tentando falar com ela, não me atende. Aí ela falou uma coisa assim, que palavras da diretora, né? Não posso confirmar isso, mas ela disse assim, até o Silvio tentou falar com ela e ela não quis falar. Caramba. Né? Ela já tinha descoberto a doença ainda não? Não. Isso, tô falando, isso era por volta do ano 2000. Você entendeu? Aí, e eu ouvindo ela falar isso, e eu pensando, e eu, Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Cara, o que eu posso fazer? Assim, não tem a menor possibilidade de eu fazer nada. E não passar pela minha cabeça. Se o mesmo. Silvio não conseguiu Cara, convencê-la. você é diretora, velho. O Silvio ligou, velho, entendeu? E eu falei, o que eu faço? Por que você está falando isso pra mim? Ela falou assim, ela gosta tanto do Xaropinho, ela falou, que eu acho, ela falou, que se o Xaropinho ligar para ela vai ouvir, entendeu? É um feeling que eu tenho, ela falou. Eu falei, por quê? Ela falou, porque ela ama o Xaropinho, né, palavras da diretora, e na sala da casa da Hebe tem um caracol de fotos, tem um monte de foto, naquela época não tinha ainda digital, era foto Impressa, né? Impressa, né? Revelada, então aquele painel de foto revelada em formato de caracol, e no centro do caracol uma foto dela beijando o Xaropinho. Caramba. Então, tipo assim, ficava num lugar muito estratégico, Sim, a foto do Xaropinho. Especial pra ela, né? Especial pra ela. E aí a diretora falou isso e eu fiquei assim impressionado. Falei, caramba, bicho, que doideira, velho. Aí ela falou assim, então eu vou ligar pra Hebe e aí você fala com a voz do Xaropinho. Eu falei, meu Deus. Até porque, pra você que tá em casa, olha só, o Xaropinho não é simplesmente um bonequinho, não, viu? O Xaropinho, eu sempre, as oportunidades que eu tive de partilhar com o Edu lá no SBT, eu falava muito isso, né, Edu? O Xaropinho tem vida, gente. A hora que o Xaropinho entra no estúdio, é literalmente o Xaropinho. 2.safeira, Ô, Xaropinho, e você ligou pra Hebe, como é que foi a sua conversa com a liguei pra Hebe? Hebe, falei, tinha o telefone aqui. Hebe, ela atendeu do outro lado, falou assim, alô? Eu falei, não, chamando. Pensei, né? Negócio tá feio. Eu não sabia o que falar, Juninho. O que você falou, Jura? Xaropinho? Falei, Hebe, Deus te ama, Hebe. Você é amada de Deus e amada da gente.
A gente quer te ver feliz, pulando. Eu quero te dar um beijo, uma maçã. Coisa fofa. Primeira Que coisa que eu lindo. pensei assim foi enfiar Deus na história, cara. Sim. Porque, sabe, se tem alguém que pode resolver, é quem manda. De forma extraordinária, De né? forma extraordinária é quem manda. Então o Xaropinho falou, Hebe, Deus te ama, Hebe. Deus está aqui com você. Deus está aí com você. Deus está aqui. Vem pra cá. A gente precisa de você. Deus quer te ver feliz. e ela começou a rir do outro lado, cara. O telefone, tô brincando aqui, mas o telefone estava aqui comigo, né? Uhum. Ela começou a rir do outro lado, cara. E quando ela começou a rir do outro lado, eu pensei assim, foi, cara, Deus entrou no negócio. Deus entrou no negócio, porque uma mulher que não estava recebendo ninguém, falando com ninguém, só chorando, começou a rir. Aí eu falei mais umas gracinhas para ela, entendeu? Aí ela falou assim, pode deixar que eu vou hoje, eu vou ir pro SBT hoje, passa para a diretora. Aí eu passei para a diretora chorando também. Caramba. Atendeu e ficou maravilhada com aquilo, né? Eu não entendi muito a grandeza daquilo na hora, assim, você tá entendendo? Porque fazer xaropinho para mim é uma coisa muito natural, você tá Sim, entendendo? sim. É uma brincadeira, é a mesma coisa que eu falar para você assim, ó, que horas são? Você vai falar, qual é o peso de você falar? Nenhum. Uhum. Entendeu? Mas depois eu fiquei pensando, falei, caramba, bicho, eu falei com a Hebe, velho. Mas eu não falei com a Hebe, assim, no programa. Eu falei com a Sim. Hebe num momento agudo, assim, de dor dela. A responsabilidade, sabe, né? que ela não aceitava nada, cara. E o xaropinho entrou lá naquele momento, foi uma ferramenta. Então, eu acho que essa palavra ferramenta expressa bem aquilo que eu entendo que o xaropinho é. É Sabe? verdade. Uma ferramenta que chega em lugares que a gente não consegue chegar, né? E aí, Juninho, até vale a pena falar uma coisa assim a respeito de evangelho, né? Uhum. E de xaropinho, que como o xaropinho ele fala para todo o Brasil, né? E ele tem no público dele todo tipo de cristão e pessoas que não são cristãs, quando eu me preocupo em falar de Jesus ou do evangelho com o xaropinho, eu me preocupo em falar do evangelho, não de igreja. Uhum. Você está entendendo? Eu tenho entendido que o evangelho não tem CNPJ, assim, você está entendendo? Né? Então não dá para eu chegar e falar de um CNPJ, de uma placa, de uma visão teológica, não dá para falar disso, cara. Fala disso é a gente reduzir aquilo que Deus é. Sim. Né? Então, muitas vezes eu estou em praças fazendo show com xaropinho, praça pública ou aniversário de cidade, qualquer coisa. E eu vejo pessoas das mais variadas denominações e vertentes cristãs em falar comigo. Olha, eu voltei para a igreja, eu fui na missa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Depois que você falou, eu fiquei com vontade de ir lá falar com o padre, não sei o quê. O que você me diz? Porque eu digo glória a Deus. É isso que eu digo. Amém. Eu digo glória a Deus, porque nós estamos vivendo uma crise de valores tão grande na sociedade que a sociedade precisa de Jesus, precisa do Evangelho, precisa de Deus. E tudo aquilo que vai, então, falar de Deus, né, que vai falar do Evangelho, que vai levar essa mensagem, eu quero que essa mensagem ela chegue, né? Então, teologias que são, como dizer assim, que tem complicações da gente aceitar, e eu dentro do meio protestante tem um monte que eu repudio veementemente, assim, sabe? Né? Mas mesmo assim, eu sei que quem está lá dentro, sabe, está num momento de fragilidade e está buscando uma resposta, né? E aí eu fico assim, só pensando assim, que o Espírito de Deus possa falar com essa pessoa, que não seja o pastor que vai falar, tá entendendo? Que não seja a denominação, que não seja a teologia, que não seja a oratória e nem o talento humano, porque a palavra de Deus fala que quem convence é o Espírito de Deus, né? Que o Espírito de Deus possa, de fato, ele falar com essa pessoa e se comunicar com essa pessoa. E aí, cara, tem essa coisa da loucura, né? Deus vai usar aquilo que está ao alcance da mão dele, né? É verdade. Eu já fui em igrejas, né, que
que quando eu coloquei o xaropinho no púlpito, assim, para poder eu conversar com ele, teve gente que levantou e foi embora, virou as costas. Teve gente que me xingou, teve gente que levantou e brigou comigo. Caramba. Você entendeu? Então, Dentro da igreja. dentro da igreja, entendeu? Teve um cara que levantou e falou assim, começou a profetizar e dizendo assim: eis que vou fulminar, porque estou nesse lugar e não sei o quê, e eu profanei o púlpito, né? E profanaste meu altar, não sei o quê. Então o cara levantou profetizando, como se fosse Deus falando, que Deus iria... Usando o nome de Deus em vão. Usando o nome de Deus, falou que Deus ia me fulminar, né? E eu esperei ele falar, porque ele falava gritando, né? Quando ele terminou de falar, eu falei: mas se Deus vai me fulminar, eu quero ser fulminado. Porque eu quero o que Deus quer para minha vida. É isso mesmo. Então, se ele me fulminar, eu vou dar um abraço pessoalmente agora. Lá. Para mim vai ser uma honra, né? Eu fui além ainda. Eu falei: a palavra de Deus fala que o que a gente liga na terra é ligado no céu. Exato. Então nós vamos orar aqui agora, pedir a Deus, nós vamos ligar aqui na terra agora, que se foi Deus que falou, ele vai fulminar. Entendeu? E se eu não morrer aqui agora, porque você não foi Deus que falou, você é uma pessoa que me odeia gratuitamente. Entendeu? Então, em vez de você apoiar o trabalho que eu estou fazendo de levar a mensagem do Evangelho, você é uma daquelas pessoas que quer estreitar mais ainda a porta do céu, que já é estreita. Exatamente. Mas você quer apertar mais ainda para caber só você e quem você acha que deve entrar. Você entendeu? E aí oramos e foi um desafio mesmo, porque fiquei injuriado, sabe? Pô, o inimigo se usando, né? Usando dos próprios irmãos ali dentro da igreja. São né? os apaixonados pela denominação. Exato. Sabe, pessoas convertidos ao CNPJ, Uhum. entendeu? Não são pessoas assim que tiveram encontro com Deus, são convertidos ao CNPJ. Eles têm compromisso com o CNPJ. Exatamente. Você tá entendendo? E se você... Se você não estiver de acordo com o estatuto do CNPJ da instituição a qual ele pertence, você vai para o inferno. Aliás, o Edu é um dos caras, não vou falar nem pastores, é um dos caras mais que eu conheci que mais respeitam, né, os cristãos. E, sobretudo, também nós cristãos católicos. Ah, sim. É por isso que Então, eu tive, né, esse insight, né, esse desejo de convidar o Edu para o podcast, um podcast católico, trazer um pastor. Por quê? Porque o Edu é um cara que respeita profundamente os católicos e tem uma admiração muito grande pelo trabalho também que a gente faz, né, Edu? Com certeza. E outra, assim, chega um ponto na teologia que a gente vê assim os fiéis do senso comum batendo cabeça na teologia. Mas chega um ponto na teologia, assim, um ponto mais, alguns degraus acima do senso comum, que você vê que a teologia protestante estuda autores católicos lê Karl Barth, entendeu? Exato. Então você vê lá que os caras não estão batendo cabeça lá em cima. Quem está batendo cabeça são o pessoal aqui do chão da fábrica. Eles ficam batendo cabeça aqui, mas lá em cima, cara, o pessoal já entendeu que a pegada é outra e que a coisa é muito mais profunda. Assim, né? Sim, sim. Então, se respeitam por um bem comum. Se né? respeitam por um bem comum e outra, assim, pontos de vistas diferentes, assim, você vai ter em todas as denominações. Até dentro do catolicismo tem várias vertentes que uma discorda com a outra e está debaixo do mesmo guarda-chuva, né? E aí tem várias situações, várias teologias, algumas teologias do catolicismo que não se falam. Mas isso eu acho incrível, porque apesar delas terem os prós e contras, elas estão debaixo do mesmo guarda-chuva, da mesma unção, Exatamente. da mesma bênção, entendeu? Então eu acho isso muito louvável. E tá tudo bem, né, Edu? Porque ninguém é obrigado a pensar igual ninguém, desde que nós nos respeitemos, Sim, né? às vezes eu leio um teólogo ortodoxo católico que ele fala que pessoal aí da renovação carismática, outro, porque a teologia da libertação, porque não sei o que. Cara, no final das contas, todo mundo está tentando abraçar Deus de algum jeito. Exatamente. Está todo mundo tentando correr para abraçar Jesus. E isso é louvável. Isso é louvável, né? Correr para abraçar Jesus. Então, isso é uma coisa assim que eu aprendo muito com vocês. Enquanto do lado que a gente está assim, qualquer maluco, né, fica decepcionado com a igrejinha onde está, ele já se auto-intitula pastor e vai abrir um ministério, né? Por outro lado, a gente vê essa postura que os católicos têm de, muitas vezes, discordar de alguma coisa, mas continua lá.
Você tá entendendo? Exatamente. Não é que discordou que tem que. Não, discorda, mas continua lá, e daqui a pouco essa ferida é curada, e daqui a pouco voltou ao normal, ou ele cresceu com isso e ele foi para uma outra paróquia, não sei o quê, enfim. Existe essa adaptação que eu acho incrível. Eu fui uma das pessoas que falou para você a respeito de um livro que eu li que muito me impressionou, chamado Quando o Papa Pede Perdão. Eu me recordo. Nós estávamos, acho que, voltando de Natal num voo, se eu não me engano. É, né? Foi. Então, e esse livro me impactou, até quero deixar recomendado aqui, se você que tiver a oportunidade de ler esse livro, não lembro do autor, tá? Mas o título é Quando o Papa Pede Perdão. É um repórter que acompanhou durante muitos anos a vida do Karol Wojtyła, Papa João Paulo II. Papa João Paulo II. E assim, e o Papa João Paulo II escreveu algumas encíclicas papais e teve algumas posturas dentro da Igreja Católica que nunca vazou para a mídia. Nunca vazou para a mídia, porque não se tinha interesse ou da mídia de falar, ou da assessoria de imprensa do Vaticano de deixar vazar. Mas que impressionante, cara. Que impressionante. Uma das encíclicas papais que ele escreveu, que eu fiquei assim de cara, foi: vamos pegar o ouro que está aqui e vamos entregar para as pessoas que têm fome, entendeu? que é a experiência de vida de São Francisco. Né? Eu li, cara, isso é João Paulo II. Você tá Que entendendo? coisa, então, aquilo que todo mundo fala, a igreja tem ouro, mas a católica tem e um monte de outros tem. Sim, Você tá entendendo? sem dúvida. E aí eu percebi também... O problema não é ter, o problema é o que você faz com ele, O né? problema é o que você faz com ele. E, o Papa, e depois eu percebi assim, que a própria assessoria de imprensa, a assessoria ali do Papa, que não deixou essa encíclica vazar ou ir para frente, ela coloca a seguinte questão, fala, não resolve isso. Se resolvesse, ok, mas pega-se o ouro que tem aqui, coloca lá e não resolve o problema da fome. Exato. O problema da fome é um problema mais político E social do que de, eu tenho aqui uma quantidade de dinheiro, eu vou resolver, né? Então, eu estou te falando uma das coisas que eu vi o Papa, que eu li a respeito do Karol Wojtyła, que me deixou espantadíssimo, né? Entre outras tantas, né? Então, o protestantismo, ele tem as raízes ali, por exemplo, a gente vai estudar teologia, de estudar Tomás de Aquino, né? Olha só. Santo Agostinho, Sim. né? Então, a gente passa por esses gigantes. São caras inteligentíssimos, né? Não, e são alicerces, Sim. né, do cristianismo. Base, né? né? Base do cristianismo. Então a gente passa por ali. Então eu tenho a Suma Teológica contra os gentios na minha casa, eu leio. Que legal. Porque a gente aprende, né? Sim, sem dúvida. Edu, agora, Nossa Senhora, Maria Mãe de Jesus. Você pode partilhar para nós um pouquinho sobre o que você pensa sobre a figura de Maria? Olha, eu entendo o seguinte, eu vou te contar um testemunho que eu recebi, que eu ouvi. Primeiro é o seguinte, assim, o calcanhar de Aquiles do protestantismo. Né? Não vou falar que é calcanhar de Aquiles, mas assim, né, o protestantismo está muito resolvido. Mas eu vou te falar, não vou entrar muito em questão de teologia, vou te falar algumas coisas que eu já vi. Não vamos entrar em Mariologia. Não vou entrar em Mariologia, nem em teologia, não vou entrar nisso. Eu vou entrar em coisas que eu já vi, né? Que são do meu dia a dia. Amigo meu empresário, passando por um momento extremamente agudo na sua vida, e esse cara anda comigo. Esse cara anda comigo, esse cara vai nas igrejas comigo. Caramba. Entendeu? Ele é católico, ele não é protestante, tá? Ele é um católico que acompanha o pastor Eduardo, vai nas pregações, não sei o que, e põe embaixo do braço, e a gente andou uns 5 anos comigo. 5 anos andando comigo. Faz uma assessoria para você. Uma assessoria, um apoio ali, uma coisa de secretário. 5 anos andando comigo, nunca falei para ele assim, você tem que se converter ao protestantismo. Nunca falei isso. Cara, entendeu? Se o Espírito Santo não falar com você, nada do que eu dizer vai... Entendeu? E esse cara, ele, em alguns momentos agudos da vida dele, eu presenciei isso, ele me confessava que ele falava com Maria, né? Olha. Se reportava a Maria, né? Maria, Mãe de Jesus. E aí, ele se reportava que ele se comunicava a Maria, Mãe de Jesus, e que ele era atendido, né? E ele dizia para mim assim, e aí, pastor, o que você diz? O que eu digo? Eu digo glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus está usando Maria ou está usando alguém para poder se comunicar com você, te mostrar uma luz, te mostrar uma solução, te mostrar... Tudo vem de Deus. Sim. Entendeu? Então, o que eu digo Se é para o bem, né?
que eu digo é glória a Deus. Se a solução veio através... Glória a Deus. Né? Então, isso é um caso dessa pessoa que ficou 5 anos comigo. Eu discipulo algumas pessoas pela internet. Uhum. Uma das pessoas que eu estava discipulando pela internet, o cara falou assim, olha, eu tive uma visão. Né? Ah, tá bom, o que você daí? Aí eu vi Maria. Né? O Caramba. cara falou para mim, tive uma visão, vi Maria, não sei o que, tal, na fazenda que eu trabalho, vi, não sei o que. E ele é um cara da igreja protestante. Eu falei, tá bom, e daí? E daí que me fez muito bem. Eu que tinha assim uma resistência, quebrou minha resistência, eu comecei a falar com ela, me fez bem e me ajudou. Né? Aquilo teve uma melhoria significativa na minha vida, no meu entendimento, na minha compreensão. Né? Parei de brigar, fiquei mais tranquilo, aquilo mexeu comigo. Né? Que eu faço? Eu falei, cara, continuo buscando a Deus. Então, assim, eu não vou... Quer dizer, a minha postura é uma postura assim que... como é que eu vou botar régua em Deus? Como é que... Você está entendendo? Uhum. Só a Escritura, mas o Deus da Escritura, ele às vezes transcende a Escritura. Sim. Você está entendendo? Porque ele é o dono dela, então ela não limita ele. Exato. Né? Então, às vezes, ele transcende a Escritura. Então, eu já ouvi esses testemunhos de pessoas que estavam comigo, pessoas que eu estava discipulando, eu estava ali, não sei o que. Agora, o meu objetivo não é trazer a pessoa para a minha igreja. O meu objetivo não é trazer a pessoa para a minha denominação. Uhum. Não é, velho. Você está entendendo? O meu objetivo é aproximar as pessoas de Deus. Você está entendendo? É chegar para qualquer pessoa e falar de Deus. É deixar Deus transbordar na minha vida. Esse transbordar, qual o efeito que ele vai causar? Quem que a pessoa vai se agarrar? Que não sei o quê. É problema da pessoa com Deus. Problema de Deus. Você está entendendo? Eu não vou teologizar isso. Falar que é fulano, que é beltrano, que é cicano, que é não sei o quê. Cara, eu vou descansar. Eu tenho na minha página, nas minhas páginas das redes sociais, centenas de milhares de pessoas que são devotos de Maria. Uhum. Você não vai falar mal porque... Não é questão de falar mal, é que não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Maria foi e é a mãe de Jesus e ponto. Isso é fato. Foi a mãe de Jesus? Foi não. Ela é a mãe de Jesus. Sim. E isso é um fato. E o fato é que a Bíblia chama ela de agraciada, a Bíblia coloca ela... numa missão talvez a mais difícil que uma mulher poderia ter, de ser mãe de Deus, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ter que assistir a tudo que o filho dela passou. Então, assim, de fato, eu me calo diante disso, assim, sabe? A Maria é uma figura que ela atrai milhares de pessoas para Deus. É verdade. Né? É um instrumento, né? Atrai milhares de pessoas para Deus, assim, sabe? Então você tem Pedro atraiu milhares de pessoas, Paulo atraiu, não sei o que, Maria atraiu e atrai, né? Mesmo já não estando mais aqui presente nesse plano, né? Em carne e osso, tá? Mas atrai. Então sabe, Deus tem muitos mistérios. Eu percebo que a gente tem que estar mais suscetível à voz do Espírito de Deus. Exato. Mais desarmado. Sabe aquela coisa assim, solta as pedras, larga as pedras. A gente está falando de cristianismo. Sim. Sabe? E quando a gente fala de cristianismo, eu acho que a gente precisava ouvir mais, sabe? E apontar menos. Exato. Né? Eu tenho visto muitas pessoas de outras religiões, não só católicas, com muito mais caráter, sabe? Com muito mais honestidade do que ditos evangélicos. Não estou querendo dizer que não tem isso dentro do meio evangélico, tem muita gente de Deus, gente benção no evangélico, mas é isso, é a questão da gente desarmar, você está entendendo? Porque Deus, se Ele quiser, Ele se revela para uma pessoa agora, estando dentro de uma religião que talvez seja a que você mais repudia. E se Deus tiver interesse, Ele vai e se revela para aquela pessoa e acabou. Exato. Entendeu? E a pessoa no dia seguinte está doida de Deus aí. Cabe a cada um de nós, como nós dissemos lá atrás, amar mais. Né? No final das contas, você vai cair no amor.
Exato. Você vai, discute teologia, Bíblia, não sei o quê, blá, 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 entendeu? E aí Jesus chega pro doutor e fala assim, pro doutor da lei, quando ele pergunta a respeito de quem é meu próximo, fala assim, vai você e faz o mesmo. Tava lá o samaritano, o cara caído lá, passou o sacerdote, não fez nada. Passou o pastor, não fez nada. Passou lá, o outro lá não fez nada. Aí veio o macumbeiro e ajudou. Você entendeu? Sabe um negócio assim? Veio o macumbeiro e ajudou. Então agora imita o macumbeiro. Que ajudou lá. Porque esse é o espírito. Sim, sim. Percebe, né? Sim. Então, eu costumo dizer, tem uma frase comigo assim, que é assim, não existe edifício teológico que fique de pé diante de alguém com fome e você oferecer um prato de comida, entendeu? Então, acabou a teologia. Uau. Aí. Acabou a teologia. Entendeu? Eu fiz pós-doutorado no Vaticano. Acabou, velho. Você deu comida pro cara? Não. Então acabou, sua teologia não serve pra nada. Dai fome a quem tem fome, sede a quem tem sede, roupa a quem está nu, né? Entendeu? Então acabou. É os ensinamentos do próprio Jesus, né? Exatamente. E agora o pessoal tá se matando por causa disso, né? É. O pessoal tá se matando, tá brigando, tá não sei o quê, tá... sabe? Porque a minha teologia, porque a sua, porque não pode isso, não pode aquilo. Fala, velho, mas e aí, você tá ajudando alguém? Você tá fazendo uma coisa de útil? Porque o cristianismo é isso, velho. Exatamente. Sabe? O que você está sendo na sociedade, né? Em vez de ficar apontando o outro, não sei o quê. E aí, você? Né? É mais isso. Né? Edu, quero chamar o Xaropim de novo, porque eu queria fazer uma pergunta para ele. E para você também, claro. Vocês Vamos lá. têm desenvolvido um trabalho missionário muito bacana. E, Xaropinho, você reza todos os dias pro Papai do Céu, né? Eu falo com Deus me ajuda, Senhor. Você reza todo dia pra ele? Isso, eu peço pra Deus ajudar nós nessa hora. Pra ele te ajudar a aturar o ratinho? Me ajudar a tirar o ratinho, não aguento mais o ratinho, né? A gente não aguenta. Não aguenta sim, o ratinho é bênção. É beijo. Você sabe que eu fiz uma festa em casa? Ah, Aí eu convidei todos os meus amigos. convidou o ratinho também? Convidei. Ah, Aí eu falei pra eles, cada um leva uma coisa. ah. Levaram até minha geladeira embora. Poxa vida, levaram tudo embora. Levaram tudo embora. Mas você tem que explicar, cada um leva uma coisa para comer, né? Pra Xaropinho? comer. Entendeu? O pessoal achou que podia levar suas coisas. Você vai entender que é errado. O Xaropinho, e o Edu? O Edu é seu papai aqui na Terra, né? Ei, papai. Você ajuda... Hã? Você é meu pai? Sou, né? Te adotei. Aí. Você é adotado? Não, adotado, Xaropinho. Você ajuda ele nas missões, não é isso? Ajuda? Levando lá o evangelho nas igrejas, nas comunidades, não é isso? Isso. Conta pra gente como que é fazer esse trabalho. Você gosta? Eu gosto, mas já me levou em cada lugar. Você gosta de falar de Jesus pras pessoas? Eu gosto de falar do Papai do Céu. É? Gosto, eu chego lá, me divirto com as pessoas dão risada, aí se alegra, eu me alegro também. Aí a gente fala que Deus é amor, que Deus ama todo mundo, até o Marquito, né? Até o Marquito, Xaropinho. Tem gosto pra tudo. Aí ama todo mundo, né? Que ele ouve eu, Deus ouve você. ouve eu, E quem te ensinou isso? você. De que jeito? É porque a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Olha, Né? Então, se tem alguém que Deus ouve, é criança. Então, olha. eu falo para as crianças falar com o Papai do Céu, porque Deus ouve nós. Deus ouve a gente, Xaropinho. Olha aí, tá vendo? Isso. Então, eu falo isso, eu falo também, eu falo da palavra de Deus. O que você fala da palavra de Deus? Falo que o apóstolo Paulo andava armado. Que isso? É, Onde está escrito isso? é pistola de Paulo. Não é pistola, é epístola de Paulo. É epístola. É epístola de Paulo. Muito bem, A Xaropinho. gente fala assim também que a mamãe de Jesus, O que tem a mamãe de Jesus? ela ensinou pra gente como é que o milagre acontece. Como é que o milagre acontece? Tava no casamento, acabou o vinho. E daí? A mamãe de Jesus falou assim, ó, tá vendo aquele moço ali? É meu filho. E daí? Ela falou assim pro pessoal da casa do ajudante, faça tudo o que ele disser. Ó, Ó, Se fizer o que Jesus disser, o milagre acontece. olha que benção, Xaropinho. Pois é, foi a Maria que falou, a mamãe de Jesus. Aí a gente fala assim, ó, tá vendo? A mãe de Jesus deu dica, deu o conselho. Faça tudo o que ele disser, porque se você fizer,
Aí o milagre acontece. Benção, Xaropinho. Em nome do Pai, do Filho e do Silvio Santos. Silvio Santos, Xaropinho? Não é Silvio Santos? Não, No SBT é assim. não é É, assim, não. até porque lá no SBT também o pessoal falava isso, né, com o Silvio, né? Faça tudo o que ele disser. Faça tudo que o Silvio disser. Isso. Senão a casa cai. Para com isso, Xaropinho. Edu Xaropinho, qual que é a mensagem que vocês podem deixar para os missionários que estão iniciando a sua caminhada agora? Os missionários que estão, assim como vocês, né? Que compreendem a importância de partilhar o evangelho, como está lá no livro de Marcos 16:15, né? Ide pelo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura, né? Uau. Qual mensagem que vocês podem deixar para esses missionários que sentem também esse chamado de levar o evangelho? Você fala ou eu falo, Xaropinho? É melhor você falar. É muito forte. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é: rendam-se. Rendam-se ao Evangelho, né? Que a vontade dele prevaleça. A mensagem é que, imagina vocês, Romanos 3:11 em diante, fala que da natureza caída do ser humano, né? Fala que ali que o homem não tem nada de bom, o homem não tem ninguém que busque a Deus, não tem ninguém que entenda. Então, todo o entendimento e toda a força, toda a vontade de busca a Deus, toda a sabedoria, não tem origem em nós. Então, quando você está na sua casa e vem um pensamento assim na tua mente, assim, por que você não vai para a igreja? Por que você não lê a palavra? Dá uma lida na palavra, vai para a igreja, ouça um hino, ouça um louvor, vai visitar fulano, vai visitar Beltrano. Quando você pensa isso, esse pensamento não tem origem na nossa carne, né? Porque a carne não pensa nas coisas do céu. A carne só pensa nas coisas do mundo. Agora, se não tem origem na carne, não tem origem no ser humano, quem foi que jogou esse pensamento na sua mente? Né? E aí, naturalmente, a gente acha esse pensamento tão normal dentro da gente, mas não é normal. Tão normal, a gente acha que é coisa nossa. Não é. E a gente diz assim, Juninho, isso é coisa da minha cabeça. Deixa pra lá isso aí. Outro dia eu faço. Quando você disser isso, outro dia eu faço, isso é coisa da minha cabeça, você não está percebendo, mas você está oferecendo resistência à vontade de Deus, ao que o Espírito de Deus quer fazer. Exato. Por isso que eu falei para você, não resista. Não resista. A nossa caminhada, a obra de Deus na nossa vida não é uma obra de tarefa, é uma obra de se render, é uma obra da qual a gente se entrega, né? Então, quando você ouve essa voz, esse pensamento, e você vai cumprir aquilo que o pensamento está mandando, que esse impulso está te mandando, que não tem origem em você, porque a gente sabe o que o homem e a mulher pensam, entendeu? Você vai ver um resultado ali na frente que vai te surpreender, né? Então, isso é talvez um dos grandes segredos, né? Livro de João, capítulo 1, verso 1, Evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa palavra verbo é uma palavra grega, no grego é logos, e logos é razão. Inteligência. No princípio era uma inteligência, era uma razão, a razão estava com Deus, a razão era Deus. Essa voz dessa inteligência falando dentro da tua mente, querido, né, ela não tem origem em nós. Então, presta atenção nessa voz. A gente reclama que Deus não fala com a gente. Não é que Deus não fala com a gente, é que a gente está achando que a voz de Deus é coisa da nossa cabeça. Exatamente. Entendeu? Então chupa essa manga aí. Muito bom, muito Aí, bom. eu gostei. Posso cantar um hino? Pode. Salve o Corinthians! Não, Esse hino também é bom. Tamo junto, Juninho! É isso aí. É Pra cantar hino do Corinthians, Edu, cantar hino da palavra de Deus. deixa pra gente as tuas redes sociais, como é que a galera pode te encontrar aí? Você vai me encontrar no Instagram, @EduXarope, no Facebook também, Eduardo Mascarenhas Xaropinho,
E no YouTube, Eduardo Mascarenhas Xaropinho. É isso. Amém. Depois você procura lá e segue o Edu, tá bom? Isso. Edu, Deus abençoe. Quero te agradecer imensamente pelo teu sim, por você poder ter esse momento conosco de partilha, né? Amém. Foi Agradeço. uma alegria, um prazer muito grande poder receber você, viu? Obrigado pelo Amém. seu sim. Eu que agradeço. E nós rezamos para que Deus possa fortalecer você cada vez mais nesse trabalho missionário. Amém. Obrigado. Tá bom? Obrigado. E conte comigo. Eu tenho visitado algumas comunidades católicas também. Que entendeu? legal. E sempre sou muito bem recebido. Faço o xaropinho lá, é uma festa, é uma alegria, né? Que bom. E os padres gostam, entendeu? Eu me divirto com eles também. Então, um beijo para toda a comunidade católica aí. Estamos felizes por estar aqui. Deus abençoe, Juninho. Obrigado. Amém, Edu, a nós. Obrigado de verdade. Que Amém. Deus abençoe grandemente. Bom, SantaCast vai ficando por aqui. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, então aproveita aí, clica em inscrever-se, ativa o sininho, tá bom? Você que ainda não nos acompanha, @Juninho Sá Missão no YouTube, tá bom? No Instagram, siga a gente, SantaCast Pod, ou até mesmo também o meu Instagram, tá bom? Juninho Sá Missão. Não posso deixar de te convidar para conhecer o nosso podcast também lá na plataforma vizinha, lá no Spotify, tá bom? É só você pesquisar SantaCast Podcast lá no Spotify, tá certo? Quero agradecer um dos nossos parceiros, o querido Daniel da Via Webmasters, e também a minha querida Priscila Fernandes do Ateliê Doce Magia. Que Deus os abençoe grandemente, tá bom? SantaCast vai ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo episódio. Deus te abençoe!